A economia britânica enfrenta uma crise devido a fortes tempestades que provocam um turbilhão social e econômico. Os serviços do governo estão a afundar-se e a administração esforça-se por prestar o apoio necessário. O terremoto econômico provocou o desmoronamento dos muros da prosperidade, prendendo a nação na angústia. Os problemas com raízes mais profundas são muito mais ameaçadores, evidenciando os problemas de longa data do país. Explore a escuridão da Grã-Bretanha, revelando um futuro sombrio com incerteza e coragem para os cidadãos. Examinando como a outrora poderosa nação tem tropeçado até agora, está preparado para enfrentar o lado negro da Grã-Bretanha? O Reino Unido tem enfrentado tempos difíceis, não apenas este ano, mas ao longo da última década. Se dermos um passo atrás e olharmos para o quadro geral, veremos que tem sido uma viagem difícil. Desde 2008, o Reino Unido tem assistido a um crescimento econômico lento e a um declínio do nível de vida. A diferença entre o aumento dos preços e a estagnação dos salários conduziu a uma diminuição do rendimento médio, deixando as pessoas em pior situação do que há 10 anos. E se nos aprofundarmos nas estatísticas, a situação torna-se ainda mais preocupante. A pobreza infantil aumentou, as taxas de criminalidade violenta subiram e quase 9% dos agregados familiares britânicos estão preocupados em ter comida suficiente. Isto é desconcertante, tendo em conta que o Reino Unido é um dos países mais ricos do mundo. E infelizmente a situação parece estar a piorar, especialmente com a chegada de 2020. A economia está a entrar em recessão, os salários estão a estagnar e a inflação está a subir em flecha. É uma tempestade perfeita de problemas econômicos. Mas como é que o Reino Unido chegou a esta situação? Bem, há 3 razões fundamentais, todas elas resultantes de decisões tomadas no passado. Vamos explorá-las melhor. Em primeiro lugar, temos de recuar até a década de 1970, um período semelhante ao que o Reino Unido está a viver atualmente. Nessa altura, o país enfrentava uma transformação radical da sua economia. Foi marcado por ondas de greves e protestos, o que lhe valeu a alcunha de Homem Doente da Europa. A situação econômica era terrível, ao ponto de o Reino Unido ter de pedir um resgate ao Fundo Monetário Internacional, FMI, para evitar o colapso total. Este período tumultuoso lançou as bases para alguns dos desafios que o país enfrenta atualmente. Passemos agora à segunda razão. Na década de 1980, sob a liderança da primeira-ministra Margaret Thatcher, o Reino Unido passou por um processo de liberalização econômica centrado na desregulamentação, na privatização e na redução do poder dos sindicatos. Embora estas medidas tivessem como objetivo impulsionar a economia, também conduziram a níveis crescentes de desigualdade de rendimentos e de disparidades regionais. Os efeitos das políticas de Thatcher ainda hoje se fazem sentir, com certas áreas e sectores a lutarem para recuperar e prosperar. Por último, a terceira razão pode ser atribuída à decisão tomada em 2016 de deixar a União Europeia, vulgarmente conhecida como Brexit. As prolongadas e complexas negociações em torno do Brexit criaram incerteza e instabilidade, afetando as empresas e os investidores. Esta incerteza teve As medidas transformadoras de Thatcher, incluindo a privatização de ativos e empresas estatais, visavam reanimar a economia britânica e estimular a atividade econômica. Apesar das críticas, as suas reformas conduziram a 2 décadas de crescimento econômico deslumbrante, impulsionado por sectores como as finanças, a banca e o desenvolvimento imobiliário. A economia britânica ultrapassou as suas congêneres do G7, com sectores como as finanças, a banca e o desenvolvimento imobiliário a beneficiarem das reformas de Thatcher. Os críticos acusaram-na de desmantelar a indústria pesada britânica e de se apoiar excessivamente nos sectores financeiro e imobiliário. Apesar das críticas, a magia de Thatcher continuava a funcionar e, a não ser que uma crise atingisse o sector financeiro, o crescimento deslumbrante não cessaria. E assim, no meio do choque de opiniões e do aroma persistente da controvérsia, as cativantes proezas econômicas de Thatcher ficaram gravadas nos anais da história britânica. Goste-se ou não dela, é inegável que esta líder destemida e visionária deu nova vida a um reino outrora adormecido, deixando a sua marca no país e no seu povo para os anos vindouros. Em 2008, o Reino Unido foi atingido pela crise financeira global e foi como um jogo de dominó. Todos os sectores cruciais caíram, causando sérios danos a toda a economia. Não me interpretem mal, o Reino Unido não foi o único a sofrer. Mas aqui está a reviravolta. Enquanto outros países conseguiram recuperar, o Reino Unido permaneceu preso numa rotina de produtividade.
Então, o que é que se passa com a produtividade? Bem, trata-se basicamente da quantidade de magia econômica que as pessoas conseguem criar numa mísera hora de trabalho. E aqui vem o choque. À exceção do sector financeiro, o Reino Unido está muito atrás dos seus concorrentes habituais, como a Alemanha e até a França. Para piorar a situação, esta diferença de produtividade continua a aumentar todos os anos. É certo que os britânicos podem estar a trabalhar mais horas do que os seus amigos europeus, mas a triste verdade é que todo esse suor extra não se está a traduzir em resultados efetivos. Não vamos culpar apenas a crise financeira. O Reino Unido também teve a sua própria forma de lidar com as consequências, e adivinha, acabou por ser mais um ingrediente neste guisado de problemas que o país está agora a tentar resolver. Após a crise financeira de 2008, o governo britânico decidiu enfrentar a situação com uma política conhecida como austeridade. Nome chique, não é? Bem, essencialmente significava cortar a despesa pública em quase todas as áreas em que o governo investe o seu dinheiro. E os cortes foram extremos. Os fundos para a polícia, os serviços sociais, os programas de assistência social e os governos locais sofreram um enorme golpe. Para piorar a situação, o financiamento de sectores vitais como os cuidados de saúde e a educação tem se mantido praticamente ao mesmo nível desde 2008. Agora, aqui está a reviravolta. Ao contrário da maioria dos países que afrouxaram os cordões à bolsa após alguns anos, o Reino Unido decidiu manter a festa e manteve a austeridade durante muito tempo. Mas adivinhem? Esta política prolongada de apertar o cinto teve efeitos absolutamente devastadores na sociedade britânica, em particular nas pessoas que trabalham arduamente e que tentam fazer face às despesas. O governo está a duplicar a austeridade, introduzindo ainda mais cortes nos nossos serviços públicos já subfinanciados. Dá para acreditar? Isto provocou greves de toda a gente, desde enfermeiros e médicos a bombeiros e trabalhadores ferroviários. Estão a gritar dos telhados que isto é simplesmente insustentável. Mas esperem, há mais. Num impressionante ato de autossabotagem, o Reino Unido decidiu sair da União Europeia, pensando que isso iria impulsionar a nossa economia. Como estávamos enganados. O Brexit apenas amplificou os nossos problemas econômicos e criou outros novos. Com a Grã-Bretanha a deixar de fazer parte do mercado europeu, tornou-se muito mais difícil para as empresas britânicas venderem os seus produtos na UE. A burocracia e o aumento dos custos estão a matar as nossas exportações, e não são só as empresas que estão a sofrer. Também estamos a enfrentar uma crise laboral, uma vez que muitas indústrias dependem de trabalhadores estrangeiros da UE. Desde o Brexit, muitos deles foram-se embora, deixando 3 em cada 4 empresas britânicas com dificuldades em encontrar trabalhadores suficientes. Esta situação está a prejudicar gravemente a nossa economia. O analista econômico oficial estima que o Brexit nos custará uns impressionantes 4% do nosso PIB, ou seja, 100 mil milhões de libras. Por isso, meus amigos, por muito que gostemos do Reino Unido, não podemos ignorar o facto de que está a atravessar tempos muito difíceis. A combinação de subfinanciamento, Brexit e o atual colapso econômico lançou uma sombra negra sobre o nosso futuro. A Grã-Bretanha já não parece assim tão grande. É tudo para o vídeo de hoje. Não se esqueçam de dar um polegar para cima a este vídeo e subscrever o nosso canal. Obrigado por assistir.